Olá pessoal, nós chegamos à nossa nona aula do curso de lasers. Essa é talvez a aula mais importante de todo o curso. É aqui que nós vamos juntar as peças do laser, meio ativo, bombeamento, cavidade ressonante, e aí nós teremos lá no final um laser completo. Tá? E nós vamos começar, antes de chegar lá no laser, no amplificador. Tá? Lembrando que o laser é um amplificador com a realimentação positiva, né? Ele é um oscilador laser. Mas nós vamos começar com o amplificador. Tá? Então, seria nós pegarmos o meio ativo com o bombeamento. Tá? E, para tanto, nós vamos usar o modelo de Rigaud. Tá? Esse modelo é um modelo que vai nos permitir analisar o laser, né? E a gente vai poder comparar lasers diferentes. Tá? Ele é um modelo simplificado, né? Lembrando que cada laser, né, tem suas próprias equações de taxa, tem as suas peculiaridades e tudo mais. Né? Mas esse modelo aqui ele é muito bom para nos dar alguns insights, né? E nos permitir fazer um equacionamento e tirar várias conclusões aqui. Tá? Bom, e no modelo de Rigaud, nós vamos considerar que temos dois níveis, né, o nível 1 e o nível 2, e que há um bombeamento com uma taxa de bombeamento WP1 para o nível 1, um bombeamento com a taxa WP2 que bombeia para o nível 2, tá? E tal 2 é o tempo de decaimento do nível 2 para qualquer outro nível, menos o nível 1, e tal 1 é o tempo de decaimento do nível 1 para qualquer outro nível. Tá? Entre os níveis 1 e 2, né, esses níveis aqui são o nível 2 é o nível superior de laser, nível 1 é o nível inferior de laser, né? Nós vamos ter os fenômenos de absorção e emissão estimulada. Tá? A emissão espontânea, né, o tempo de decaimento aqui do nível 2 para o nível 1, nós vamos desprezar porque esse processo vai ser desprezível em relação aos processos estimulados. Tá certo? Bom, então, como sempre, nós vamos começar com as equações de taxa. Tá? Então, considerando isso que nós falamos agora, vamos pegar a equação de taxa para o nível 2, tá? Que vai ser WP2N0. Tá? Então, a gente está considerando aqui que está sendo bombeado, né, de um nível lá N0, menos, né, sigma I por HNI, N2 menos N1. Tá? Então aqui vocês já sabem, já estão craques, né, das outras aulas, né, porque que nós temos isso, já estamos fazendo direto aqui, N2 menos N1, tá? Menos N2 sobre tal 2. O mesmo nós fazemos para a equação de taxa no nível 1. Então é WP1N0 mais sigma I por HNI, N2 menos N1, menos N1 sobre tal 1. Tá? E a equação de taxa para a intensidade, né? Que é sigma CI vezes N2 menos N1. Tá? Na aula de saturação, né, se não me engano é a aula 5, a equação do absorvedor, se vocês tiverem alguma dúvida dá para saber como chega aqui. Tá? Bom, e em regime permanente, né, nós vamos considerar que a operação aqui em regime permanente, então a variação com o tempo é nula. Né? E aí, o que nós vamos ter? Um meio, né, um meio ativo aqui, que vai entrar uma intensidade na entrada, né, 1 e 0, e vai sair uma intensidade I aqui na saída. Tá? Lembrando que a função que I é uma função de Z, né, da posição aqui e do tempo. Tá? Então eu deixei essa janela aqui, né, só para lembrar como é que nós chegamos nessa equação aqui, né, dI dt igual del I del t mais del I del z vezes dz dt. Isso aqui também é semelhante ao que a gente fez na aula de saturação. Tá? Como está em regime permanente, essa derivada aqui é igual a zero, né? E dz dt é uma constante, né? A velocidade da luz, é a própria velocidade da luz, c. Tá?
Então nós vamos ter que dI dt é igual dI dz vezes C. Tá? Então, substituindo aqui na equação de dI dt, nós vamos ter seção de choque vezes velocidade da luz vezes I N2 menos N1 igual dI dz vezes C. Tá? Corta o C, nós vamos ter agora a equação 3, né? Que vai ser a intensidade em função da posição. Tá? Então aqui nós estamos olhando como a intensidade varia ao longo do meio ativo. Tá? Então em regime permanente nós estamos considerando que não há variação temporal, mas que a intensidade varia ao longo desse meio aqui. Tá? Bom, e aí como nós dissemos que estamos operando em regime permanente, a variação, né, da população do nível 2 e do nível 1 vão ser nulas. Né? Então N2 ponto, N1 ponto igual a zero. Legal, então a gente pega a equação 1, né, a nossa equação 1, deixa eu voltar aqui, a equação 1 é essa, a equação de taxa do nível 2, né, e lembrem aqui a equação 2 e a equação de taxa para o nível 1. Pega a equação 1 então, multiplica por tal 2, nós vamos ter isso aqui, né, e aí isso aqui é igual a zero devido a isso. Pega a equação 2, multiplica por tal 1, e nós vamos ter essa equação, tá, e aí subtrai-se uma da outra, tá? E vai resultar nessa equação aqui. Tá? Bom, nós podemos definir, né, o ΔN como N2 menos N1, tá? E aí escrever aquela equação em função aqui, né, isolar o ΔN na equação. Então nós vamos chegar nessa equação aqui, que é WP2 tal 2 menos WP1 tal 1 vezes N0 sobre 1 mais sigma tal 2 mais tal 1 e sobre Hν. Tá? Bom, para se obter então inversão de população nesse caso, em outras palavras, um ΔN positivo, né? Ou seja, né, N2 maior que N1, né? Então a inversão de população, vocês lembram, né? Que é a população do nível superior ficar maior que a população do nível inferior. Olhando para a equação 4, o que nós precisamos para que isso aconteça? Né? Bom, esse termo aqui tem que ser maior que esse termo aqui, para a gente ter algo positivo aqui. Né? Então, a taxa de bombeamento vezes o tempo de decaimento do nível 2 tem que ser maior que a taxa de bombeamento vezes o tempo de decaimento do nível 1. Né? Esse produto aqui. Tá? Então, aqui a gente consegue enxergar uma coisa, né? Que se o tempo de decaimento aqui, se o tal 2 for baixo, né, muito baixo, quer dizer, a taxa de bombeamento vai ter que ser alta para compensar isso aqui, né? E esse produto, para fazer esse produto ser maior do que esse aqui, né? Bom, então, nós podemos definir aqui, né, a intensidade de saturação, nós vamos chamar de S, né, igual a Hν sobre sigma tal 2 mais tal 1. O coeficiente de ganho, que vai ser, nós vamos chamar de alfa, igual a seção de choque vezes ΔN, tá? E o coeficiente de ganho de baixo sinal, a gente vai chamar de alfa zero, que é sigma WP2 tal 2 menos WP1 tal 1 vezes N0. Tá? Bom, então, pega a equação 4, né, e multiplica os dois lados pela seção de choque. Né? Então vai ser sigma ΔN, que é o ganho, né, o alfa, igual sigma vezes esse termo aqui, que é o ganho de baixo sinal, alfa zero, tá? E esse termo aqui, né, é 1 sobre S. Então o que nós vamos chegar? Que alfa igual a alfa zero sobre 1 mais I sobre IS. Tá? Então, essa equação semelhante lá ao nosso caso da equação lá na saturação, na aula de saturação, nós chegamos a algo parecido também. Tá? Então, o ganho é igual ao ganho de baixo sinal sobre 1 mais I sobre IS. Tá? Então, olha só, quando a intensidade, né, é baixa,
né, tende a zero aqui, o que acontece? O ganho é o ganho de baixo sinal. Tá? Então esse ganho aqui de baixo sinal é o ganho não saturado, tá certo? Bom, legal. Então, pega a equação 3, né? E aí a gente tem que dI dz é igual a sigma delta ni. Então, sigma delta n é alfa agora, né? Então a gente substitui aqui. Então, alfa i, né? E aí você vem e substitui o alfa aqui, né? A equação do ganho que nós encontramos. Então, nós vamos ter o quê? Que dI dz é igual a alfa 0 i sobre 1 mais i sobre s. Passa esse i para cá, né? Então, nós vamos chegar aqui 1 sobre i dI dz igual ao alfa 0 sobre 1 mais i sobre is. Tá? E essa aqui é a equação do amplificador. Um detalhe é que aqui nós temos um i que eu chamei de i asterisco. Tá? I asterisco é a soma de todas as intensidades que saturam o meio. Tá? Então, é I mais um I1, I2, I3, etc. Tudo que satura o meio vai estar para cá. Tá? E aqui a intensidade a intensidade do feixe que vai ser amplificado, né? Fica desse lado, e aqui as intensidades que saturam o meio. Tá certo? Nós vamos entender o porquê disso um pouco mais para frente, se vocês ficaram com dúvida. Bom, então legal. E aí? E aí vamos dar uma olhada no amplificador laser. Então eu tenho lá um meio ativo, né? Que ele tem um ganho de baixo sinal alfa 0, tá? E uma intensidade de saturação em S. Tá? Então esses são os parâmetros do meio ativo. Né? E aí vai entrar aqui uma intensidade na entrada, né? Um I de 0 aqui, eu coloquei. E vai sair lá um I de L, né? Depois de percorrer esse comprimento L aqui do meio ativo. Tá? Bom, então pega a equação do amplificador, né? E vamos fazer umas continhas aqui. Bom, então a equação do amplificador é essa, só que detalhe, né? O I asterisco é igual ao I, ao próprio I aqui, tá? Porque ele é a única intensidade que satura o meio, nesse caso. Tá? Então, beleza. Pega esse termo aqui, vamos pegar esse termo e vamos passar multiplicando para cá. Tá? E aí nós vamos integrar dos dois lados, né? Faz o produto aqui, né? Integra dos dois lados. Então aqui nós vamos chegar aqui ln de I de Z sobre I de 0 mais I de Z menos I de 0 sobre IS igual a alfa 0 Z. Tá? E aqui nós temos a solução geral da equação do amplificador. Tá? Bom, então vamos definir que x é I de Z menos I de 0 e y é ln de I de Z sobre I de 0. Tá? É bem parecido com o caso lá do nosso absorvedor, né? Que nós vimos na aula lá de saturação. Tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nas semelhanças e diferenças, né? Vocês vão ver que alguns termos lá são trocados aqui. Tá? Então aqui nós vamos definir dessa maneira. Então, fazendo usando essa definição, nós vamos ter que y igual a alfa 0 z menos 1 sobre is vezes x. Tá? E da mesma forma que no caso do absorvedor, nós vamos ter então uma intensidade na entrada, né, e uma intensidade na saída. Bom, o que é isso aqui na verdade? Né? Como é que eu poderia caracterizar, né, um meio ativo? Então imagine que você tem um meio ativo sendo bombeado. Né? E aí você consegue inserir um feixe com uma intensidade na entrada e consegue medir a intensidade que se obtém na saída. Né? Então é isso que nós estamos fazendo. Então
insere-se uma intensidade na entrada, mede na saída. Outra na entrada, outra na saída. E assim por diante. E aí nós fazemos aqui a continha para determinar o x, né? A continha para determinar o y. E plotamos, né, y em função de x aqui. Tá? O que nós vamos ter? Esses pontos, essas cruzes aqui, né, que são os valores experimentais correspondentes a esses valores em verde aqui. Né? Então, se você passa aqui uma reta, né, que aproxima bem esses pontos, por exemplo, com o método dos mínimos quadrados, nós vamos ver que o ponto em que se intercepta o eixo y é alfa 0z, né? Ou seja, quando x igual a zero, né? Quando x igual a zero, esse termo aqui é nulo, então y igual a alfa 0z, que é isso aqui. Tá? E a inclinação da reta é o menos 1 sobre is aqui. Então, com esse experimento simples, né, nós também conseguimos determinar os dois parâmetros importantes aqui do nosso meio ativo, né, que é o ganho de baixo sinal e a intensidade de saturação. Tá? E nessa curva aqui, a gente pode ver que nessa região aqui, né, por aqui, se opera na região de baixo sinal. E nessa região aqui, se opera na região de sinal intenso. Tá? Bom, e aí vamos olhar aqui no limite de sinal tênue, né, ou a operação em baixo sinal. Isso aqui ocorre, né, para quando a intensidade é muito menor que a intensidade de saturação. Tá? E aí a solução da equação, usando essa aproximação, vai ser o quê? Que a intensidade aqui da luz vai aumentar exponencialmente. Tá? Então, a intensidade de entrada vezes exponencial do ganho vezes a distância percorrida aqui. Tá? Então, em baixo sinal, nós temos um crescimento exponencial da intensidade. Tá? E o que ocorre no limite de sinal intenso? Então, com a intensidade que é muito maior que a intensidade de saturação, a intensidade na saída vai ser a intensidade na entrada mais IS alfa 0Z. Né? Vai ser um crescimento aqui linear. Tá? Bom, e a máxima intensidade que pode ser extraída do amplificador vai ocorrer no limite de sinal intenso, né? Que é I menos I0 máximo igual a alfa 0 IS vezes Z. Tá? E o máximo ganho que pode ser obtido do amplificador ocorre, né, no limite de sinal tênue, né? E o ganho máximo é o I por I0, aqui máximo, né, que é exponencial de alfa 0Z. Tá certo?